Meu nome é Emerson, eu sou professor e quero primeiramente agradecer o convite que vocês me fazem para responder a essas perguntas. É com muita satisfação que eu estou aqui para respondê-las. A primeira delas é a respeito do Mendel, né? A importância de Gregor Mendel para a genética. Toda vez que eu falo sobre Mendel em minhas aulas, eu sempre destaco duas coisas. A primeira delas é que Mendel desconhecia o que a gente conhece hoje a respeito de DNA, de material genético. Ele não sabia que essas coisas existiam, essa informação ela não estava presente naquela época. Então eu falo para meus alunos que qualquer um deles hoje, de ensino médio, sabe muito mais genética do que o Mendel sabia. Mendel nunca usou a palavra gene, Mendel chamava elegantemente de determinantes hereditários. Tá? Então isso é uma coisa que eu destaco a respeito dele. E outra coisa é que ele foi muito rigoroso com a metodologia científica, na escolha das amostras, no estabelecimento do modelo de cruzamento, de cada modelo de cruzamento que ele realizou, e na forma como ele sistematizou a explicação, o modelo matemático para explicar o padrão de herança genética, né? Ele foi o primeiro a, de forma coerente com o que se faz de ciência hoje, a mostrar que existia alguma coisa na célula, alguma coisa no organismo, que hoje a gente sabe que são os genes, que estavam relacionados à hereditariedade das características que definem cada um dos organismos, cada uma das espécies que conhecemos no planeta. Então, assim, Mendel é de extrema importância para a história e para o surgimento da genética, né? Para a história da ciência e para o surgimento dessa nova área da ciência que surgiu a partir dos trabalhos dele, que é a genética. Tá? Primeiro com a genética clássica, explicando padrões de herança, e a partir do momento que foi descoberta lá a estrutura do DNA, a genética molecular. Tá? Então, a respeito dessa primeira pergunta da importância de Mendel, é isso que eu tenho a dizer. Ele faz jus ao título, né, de pai da genética. A outra pergunta, ela diz respeito à clonagem humana, né? Esse assunto de clonagem humana, ele surgiu no final do nosso último milênio, na década de 90, quando foi anunciado aí a ovelha Dolly, né? E aí começaram as especulações a respeito de clonagem humana. A clonagem humana, analisada pelo aspecto reprodutivo, ela é um consenso, né, de que ela não deve ser realizada por conta de eliminar a variabilidade genética, né? A variabilidade genética é algo extremamente importante que todo biólogo sabe para a manutenção de uma espécie, para a manutenção da vida de uma espécie, né? Então, se diminui a variabilidade genética, diminui a chance daquela espécie se perpetuar geração a geração no ambiente em que ela sobrevive. Então, assim, é consenso entre os pesquisadores, né, ser contra ao uso da clonagem humana de forma reprodutiva. E aí surgiu a defesa da clonagem humana pelo aspecto terapêutico, né, usando embriões clonados como fonte de células não diferenciadas, de células totipotentes, que pudessem se diferenciar em órgãos específicos que seriam usados em transplante. Tá? Hoje, isso, a meu ver, também se torna desnecessário, porque hoje conhecemos as células-tronco, né? E aí sabemos que em várias partes do nosso corpo, tecido adiposo, músculo, existem conjuntos de células-tronco, e que essas células podem ser coletadas do paciente, podem ser cultivadas em laboratório, e o que está sendo feito, o que está em andamento no mundo inteiro por diversos grupos de pesquisa, são trabalhos com o intuito de descobrir, de determinar quais fatores devem ser colocados, devem ser acrescidos ao cultivo dessas células para poder orientar a diferenciação delas, né? Para que a partir de uma célula, se eu desejo produzir um coração, será produzido um coração, se é tecido nervoso, será produzido tecido nervoso, e assim vai. Tá? Então, a clonagem humana, pelo aspecto terapêutico, também não há o que se defender, pelo menos na minha opinião, esse tipo de tecnologia, porque hoje a gente tem um conhecimento a respeito das células-tronco, tá? E
em muito breve isso vai estar revolucionando a medicina, como já está acontecendo no âmbito da pesquisa. Tá? Em relação à célula-tronco, ela, ao meu ver, substitui a necessidade de se pensar, de se cogitar a ideia de fazer uma clonagem humana com intuito terapêutico. Tá legal? E a terceira pergunta diz respeito ao que eu acredito, considerando o futuro da medicina, né, com as aplicações dessas novas técnicas de genética. Bom, duas coisas vão revolucionar a medicina. Isso já está acontecendo no âmbito da pesquisa. Uma delas é a terapia celular, que eu acabei de falar, com o uso de células-tronco. Tá? Então, o uso de células-tronco vai proporcionar a coleta dessas células do paciente, o cultivo dessas células e, a partir delas, a confecção de órgãos e tecidos que aquele paciente venha a necessitar, seja por uma doença, seja por um acidente, por um trauma, que precisa ser substituído. Tá? E outra técnica que também vai revolucionar a ciência, e isso já acontece em resultados positivos no âmbito da pesquisa, é a terapia gênica, né? Onde genes defeituosos relacionados a diferentes síndromes, a diferentes doenças, erros metabólicos, esses erros genéticos poderão ser corrigidos. Tá? E isso numa velocidade muito maior do que se imaginava anteriormente, porque hoje a gente descobre técnicas como as que usam o complexo, né, CRISPR e a enzima Cas9, que possibilita o surgimento de uma nova era, a era que é chamada de edição do DNA, ou seja, o pesquisador vai conseguir editar o genoma do paciente, vai pontualmente atuar num gene específico, tá, com uma chance mínima de erros, para corrigir um defeito de origem genética, tá, para nocautear um gene que esteja defeituoso, retirar ele do genoma do indivíduo, ou então para corrigir um erro e fazer com que um gene que estava defeituoso ele se expresse de forma saudável. Então, assim, em linhas gerais, de forma bem objetiva, a genética vai contribuir de duas formas para revolucionar a ciência: com a terapia celular, utilizando células-tronco, e com a terapia gênica, hoje com essas novas técnicas que surgem das chamadas edição de DNA. Tá? Bom, encerro aqui esse vídeo. Agradeço mais uma vez o convite, é com muita satisfação que eu atendo a solicitação de vocês. O meu abraço.